Vamos lá, então analisar essa janela de suporte que é utilizada pelo usuário, tá? Nós temos aqui a parte visual da janela. Nós temos um Page Control. Dentro desse Page Control temos um Panel. Dentro desse panel nós inserimos uma grid, né? Parece com um memo, mas é uma grid. Essa grid, para que ela fique assim, ela está com todas as opções desabilitadas. Ok? Essa grid, o nome dela é grid mensagens, né? Então nós temos aqui um cliente dataset. E esse cliente dataset, os campos dele são iguais aos campos daqui, olha, do chat, tá? ID chamada e mensagem. Data e hora não precisa, né? Porque nós setamos ali no VO e já mandamos para o servidor, tá? E a única coisa que aparece para mim aqui na grid é a mensagem. Você pode até colocar para aparecer a data e a hora para o usuário ficar vendo, tá? Mas aqui no nosso caso nós vamos exibir apenas a mensagem. Aqui nós temos um edit mensagem, que é onde o usuário ele põe a mensagem, pressionou enter, a mensagem aparece aqui. Enviar mensagem a action, que envia a mensagem, é o mesmo enter aqui, né? Na realidade o enter aqui chama essa action. E enviar arquivo, né, para subir um arquivo para a software house, né, para o servidor de suporte, tá? Sair, ele abandona a aplicação. Vamos então analisar aqui o código fonte. Nós temos uma região de infra. Nessa região de infra, a primeira coisa que a gente faz é ter um objeto aqui do tipo empresa, tá? Nós temos outros objetos aqui por cima, ó. Temos uma seção e um chamado. Legal? Então, assim que o formulário ele é criado, né, na região de infra nós temos aqui o form create. A primeira coisa que nós testamos é se existem parâmetros, né, com esse param count. Tá? Tem algum parâmetro? Algum parâmetro foi enviado para essa aplicação quando ela foi chamada? Se não foi, então você não tem acesso à aplicação application.terminate. Se foi enviado, criamos uma seção para manter a compatibilidade com o ERP. Os dados do usuário não estão sendo carregados na seção, já são passados via parâmetros pela aplicação que chamou. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né, que nós instanciamos a seção e pedimos para autenticar o usuário com 1. Esse autenticar o usuário com 1 vai fazer o quê? Vai criar aqui o ID da seção, tá? Depois ele vai chamar o usuário lá no controller. Aí nós criamos só um usuário simples mesmo, sem nenhuma informação. Colocamos um papel nesse usuário e dizemos que ele tem acesso completo. Para que isso? Porque depois que ele chama o usuário, ele vai atualizar as permissões. Em atualizar permissões, ele verifica se o usuário tem acesso completo. Se ele tiver acesso completo, então ele só cria uma lista de função e nada mais. Se o usuário não tiver acesso completo, ele vai ter que chamar o funções usuário. Esse função controller aqui, ó, ele está lá dentro da pasta comum, tá? Então, como eu não queria mexer também nesse função controller, aqui no usuário controller eu já crio um papel e digo que ele tem acesso completo, né? Então não precisa fazer mais nada com esse usuário aí, tá? Esse usuário ele não loga no servidor de aplicações do ERP, não precisa, ok? Voltando aqui então, depois que eu faço isso, eu seto os dados da empresa que solicitou o suporte, né? Então eu instancio uma empresa e no parâmetro 3, ó, que eu recebo da aplicação que chamou, está vindo o ID da empresa. No parâmetro 4 está vindo a razão social dessa empresa, tá? Então eu já seto esses dados aqui, ID e razão social. E aqui eu chamo a action abrir chamado. Isso mesmo, eu tenho uma action aqui, né, uma action abrir chamado. Tá? O que é que faz essa action abrir chamado? A action abrir chamado, ela está na região de actions. O que é que ela faz? Ela passa o decimal separator para ponto, porque nós já vamos já enviar dados via JSON para o servidor, né? Ela instancia esse chamado aqui, ó. Tá? Essa variável chamada é instanciada nesse momento, é criado aqui. E aí eu informo, esse chamado foi aberto pelo usuário. A data da abertura, agora. A hora da abertura, a hora atual.
O ID da empresa é o ID que eu setei aqui, ó, no objeto empresa, tá? Que aqui eu instancio o objeto empresa. Na verdade, esse empresa VO aqui não está servindo para nada, né? Foi colocado aqui, comecei a escrever o código, pus essa empresa VO aqui, mas você pode tirar, tá? Porque eu estou setando os dados diretamente na empresa da seção, tá? Essa empresa VO pode sair fora daí. Muito bem, retornando aqui então, eu vou pegar o ID da empresa da seção, pego o nome da empresa também da seção, né? Isso foi passado pela aplicação que chamou nos parâmetros 3 e 4, lembrando, e eu já setei isso lá na seção, a empresa que está na seção, tá? Perfeito. No ID do usuário, eu pego o parâmetro 1, que veio lá da outra aplicação, o nome do usuário, parâmetro 2, que veio da outra aplicação, e status do chamado é aberto, né? A janela acabou de abrir, o usuário pediu esse chamado nesse momento, então o status tem que ser aberto. O módulo, eu também estou passando lá da outra aplicação, como parâmetro 5, e na janela é o parâmetro 6 que eu estou passando lá. Eu chamo então o chamado controller, o método insere, e jogo esse chamado nele. Esse método insere do chamado controller é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ver. No lugar de ele retornar um true, ele está retornando o próprio chamado para mim. Por que isso? Porque eu quero saber qual é o ID do chamado. Tá? Esse ID do chamado eu tenho que informar nos chats, nas mensagens de chat, né? E também nos arquivos que subirem. Tá? Então, na hora que eu insiro o chamado, eu já quero saber quem é ele, qual é o ID dele. Tá? Nesse momento aqui, eu habilito o meu timer. E o que é que esse timer vai fazer? Aí depois eu passo o decimal separator para vírgula de novo. Esse timer, ele está aqui na região de infra. Aqui, ó. Timer. Aqui ele. Tá? Esse timer vai fazer o seguinte. Né? Ele vai desabilitar o cliente dataset do chat. Ele vai setar o controller para esse cliente dataset como na verdade, ele vai setar o cliente dataset como o dataset do chat controller, né? E para que a gente faz isso? Porque quando eu chamar o método consulta desse chat dataset, né? Ele vai carregar esses dados diretamente em um cliente dataset, tá certo? Então, por isso que eu estou fazendo essa configuração aqui. E depois que eu seto o cliente dataset para o controller do chat, eu chamo o método consulta. E no método consulta eu passo o quê? Passo id chamado igual ao id do chamado aqui, ó. Né? E esse id do chamado eu recebi aonde? Eu recebi aqui, quando eu inseri o chamado. Tá certo? Vai para o último registro e habilita os controles do cliente dataset. Então, o que é que está acontecendo aqui? A cada segundo, esse timer está indo no banco de dados lá da software house e está pegando todas as mensagens referentes a esse chamado. E está carregando essas mensagens aqui nessa grid. Tá? Então, tem 3 mensagens. Ele vai lá, pega as 3 mensagens e coloca aqui. Tem 6 mensagens agora, ele vai lá, pega as 6 mensagens e coloca aqui. Ninguém colocou mais nenhuma mensagem. Um segundo depois ele vai lá, pega de novo as 6 mensagens e coloca aqui. A cada segundo ele baixa todas as mensagens daquele chamado e coloca aqui. Ok? Por isso que tem um to-do aqui, que a gente vai ver no final, né? Como é que nós podemos melhorar isso daí, tá? Perfeito, então nós vimos aqui a criação do formulário, abrimos o chamado. Depois que abrimos o chamado, habilitamos o timer para ele ficar pegando as mensagens a cada segundo. Né? Daí nós temos aqui um código, é o keydown desse edit aqui, olha. Se o usuário pressionou Enter, ele chama a action enviar mensagem. Essa action aqui. O que é que faz a action enviar mensagem? A action enviar mensagem, ela verifica se existe mesmo algum texto no edit mensagem,
passa o decimal separator para ponto, que a gente vai subir ao objeto JSON agora, instancia um chat, o ID do chamado do chat é o chamado .id, a mensagem ele sempre coloca o usuário dois pontos e o que tiver no edit mensagem, a data da mensagem agora, a hora da mensagem agora, e chama o método insere do chat controller, ok? Limpa o edit da mensagem, muda o decimal separator para vírgula, é isso que faz para enviar a mensagem. Então ele manda a mensagem, como eu tenho um timer verificando todas as mensagens, mandou a mensagem aparece para mim e aparece também lá na aplicação do suporte, tá certo? Então o que está aparecendo para mim, na verdade, não é a última mensagem, são todas as mensagens daquele chamado, sempre, né? Se tem 100 mensagens, ele vai descer as 100 mensagens a cada segundo. Legal? Perfeito. Daí eu tenho aqui uma action enviar arquivo, né? Essa action ela é parecida com o que nós já fizemos com os métodos de enviar arquivo para o servidor de aplicações da T2TI. É bem parecido com o que nós fizemos, por exemplo, no cadastro de produtos, onde nós enviamos uma imagem. Então isso aqui já foi explicado, não vou entrar em muitos detalhes, né? Nós abrimos o arquivo, transformamos ele num array de bytes, tá? Daí nós instanciamos aqui um arquivo VO, ok? Eu coloco o ID do chamado, a data do envio, a hora do envio, e nesse arquivo VO eu tenho dois campos transientes, né, que é o campo arquivo e o campo tipo arquivo. No campo arquivo sobe o array de bytes, no campo tipo arquivo sobe a extensão. E aí o arquivo controle lá do servidor, naquele método lá para persistir, para armazenar o arquivo, né, ele vai pegar esse array de bytes e vai converter em arquivo lá e salvar no servidor. Tá certo? Action sair, desabilita o timer e application.terminate. E faltou um método aqui, que é o método grid mensagens draw column cell. Né? Então se a mensagem começar com o usuário, eu deixo ela cinza. Legal? Só para aparecer para as mensagens ali do usuário ficarem diferentes das mensagens que estão aparecendo do suporte. Ok, compreendido aqui como tudo funciona, vamos ao nosso problema, né? Que é um to-do. Sempre tem que ter um exercício, um to-do, para você quebrar um pouco a sua cabeça, né? Então é aquele lance, olha, a cada segundo eu estou baixando todas as mensagens, mas tá na cara que não pode ficar assim. Poder até pode, mas o tráfego da rede vai aumentar muito, né? Imagine você com 100 clientes e 50 pedindo suporte ao mesmo tempo, tá? Então não vai ser legal. O to-do então ele informa o seguinte, olha, pense numa maneira de baixar apenas a última mensagem para não sobrecarregar o servidor e a rede, tá certo? Dessa forma que foi implementado, nós baixamos sempre todas as mensagens. Como é que eu faria para baixar apenas a última? Ou para baixar apenas se houve mensagens novas, né? Porque o usuário colocou uma mensagem, deseja suporte. O suporte técnico não respondeu ainda. E aí, ele vai ficar baixando esse desejo de suporte. Como é que você vai fazer para controlar isso daí, para não sobrecarregar a rede? Tá? Porque do jeito que está aqui, não está 100%. Ok? Então você vai quebrar um pouco a cabeça para deixar esse código aqui 100%. Tá?